Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí como refatorar aí o nosso cadastro de dados. Bom, eu estou aqui com o PHP aberto. Deixa eu abrir ele aqui rapidamente. Aqui em categorias mesmo, eu vou inserir aqui rapidamente mais um registro. Vou colocar aqui teste, teste, só para a gente pegar a query ali e dar uma olhada. Então a gente já viu como pegamos aí a query. Inclusive, fizemos dois métodos diferentes de inserir essa query, ou seja, de inserir os registros aí no banco de dados. Então, essa query aqui, nós vamos construir uma query automática, ou seja, que vai adicionar automaticamente aqui as colunas e também os valores. Vou dar um Ctrl C aqui. Por que isso é importante? Se a gente voltar aqui no nosso post modelo, o nosso método aqui armazenar, você percebe que a gente coloca manualmente aqui as colunas e também os valores. Apesar de termos feito de duas formas diferentes, que no categoria modelo também feito de uma forma diferente, no entanto, é colocado aqui de forma manual os dados. Então, você não concorda comigo que se alguém lá no front-end adicionar um novo campo, você vai ter que vir aqui e adicionar manualmente também? Então a gente tem que minimizar aí esses trabalhos adicionais que não são necessários. Então sempre que a gente puder criar uma solução para amenizar isso, com certeza a gente vai ter muito mais produtividade. Então aqui no nosso arquivo index, eu vou utilizar ele como exemplo. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Vou fechar aqui a tag do PHP, deixar ele aqui em branco. E vou colar aqui a query para a gente montar ela de forma dinâmica. Vou colocar um HR aqui para separar o exemplo. Vou comentar aqui o nosso rótulo, obviamente. E vou salvar. E eu vou criar rapidamente um formulário para a gente entender. Apesar de a gente ter feito já saber como funciona. Eu vou criar aqui então ele sem o action aqui, né? Obviamente, deixa eu apagar até esse action aqui. Só vou colocar um método aqui. Então, post, que é o mais comum que a gente está utilizando aí nos formulários. Então aqui eu vou criar aqui um input do tipo texto e o name aqui vai ser nome. Então vou criar aqui nome e e-mail e um submit para enviar o formulário. É só para a gente entender aqui o exemplo que vamos construir. Então salvando aqui, tenho aqui o nosso formuláriozinho. Bom, para a gente receber os dados, obviamente a gente também já sabe como fazer isso. Então aqui, dados, filter, input array, input post, filter default. Venho aqui no vardamp em dados, salvo. Deixa eu colocar aqui um valor qualquer só para a gente receber lá. Então aqui para enviar, perceba que nós temos o nosso debug ali. Deixa eu separar também isso aqui, né? Senão fica tudo confuso, tudo misturado. Deixa eu dar aqui um eco. Então temos o nosso array ali e o nosso insert aqui que nós vamos construir igual e de forma dinâmica. Uma primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que nós temos um array, nós vamos utilizar as funções de array. Então aqui eu vou criar aqui uma variável chamada colunas, que é as colunas que vamos receber ali, por exemplo, ID, texto, título e tantas quantas outras tiver. E aqui eu vou utilizar aqui o include, que ele vai juntar os elementos aí de um array em um string. Então aqui, ele pede o separador que nós vamos utilizar aqui. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, e aqui no array, que é os dados que nós vamos receber ali, eu vou utilizar aqui ó, o array case, ou seja, eu só quero as chaves. Então aqui ó, array case, nosso array é os dados que está vindo ali do formulário. Vou aqui ó, dar um debug aqui embaixo. Então aqui eu vou colocar colunas para a gente ver o que vai acontecer ali ó. Salvei aqui. Vou reenviar o formulário. Perceba que ele juntou aqui para mim. Então, eu tenho nome, e-mail, ou seja, os valores que eu estou recebendo aqui com o upload, eu transformei em um string, separando aqui ó, pela vírgula. Pois para montar nossa query, ou seja, a gente só precisa disso. Pois se a gente ver aqui, ó, insert into, temos o nosso ID, título, eles são separados por vírgula. Você pode até colocar um espaço, se você quiser, obviamente, né? Então, aqui o espaço, mas vai ser indiferente, não vai mudar nada. Essas apóstolos aqui, esses caracteres aqui, antes e depois, como eu falei, são opcionais, você não precisa colocar. E no values aqui, ó, ou seja, a gente tem que ter o que aqui? 2 pontos, em seguida o valor, como a gente fez ali no nosso post modelo. Perceba, nós temos 2 pontos, em seguida aqui o valor. A gente pode fazer dessa forma também. Então aqui no nosso index,
venho aqui abaixo, deixa eu colocar aqui, ó, abaixo, e vou criar então um valores, que vai ser igual. Aqui eu vou concatenar com 2 pontos, ou seja, a gente precisa ter os 2 pontos ali. Em seguida eu vou concatenar com um implode, novamente, ou seja, para que serve o implode? Olha aqui, ó, juntar os elementos de um array e um string. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Então aqui o separador que eu quero agora vai ser a vírgula, em seguida 2 pontos. Como a gente viu aqui no posto modelo, nós temos aqui, ó, os 2 pontos e temos a vírgula. Voltando lá, como segundo parâmetro, é a mesma coisa aqui de cima. Vou até copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, ponto e vírgula aqui, e vou dar o debug de novo. Então, venho aqui, copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Então, aqui, valores. Salvo aqui, vamos ver lá. Então, eu tenho aqui, ó, exatamente o que eu preciso, tanto nas colunas quanto nos valores. Agora é só montar a query. Então, voltando aqui, vou tirar o espaço aqui em cima, como eu falei, ele não é necessário. E aqui abaixo, eu vou criar então nossa query, que vai ser igual insert into. Aqui eu vou colocar o nome da tabela, posts. E aqui a gente tem que colocar aqui, ó, os parênteses, né? Então aqui você coloca aqui, ó. Depois aqui coloca values, que temos os values aqui que vai receber os valores. Também está entre os parênteses ali, ó. E dentro a gente coloca aí então as nossas variáveis. Aqui é valores e aqui as colunas. Ponto e vírgula no final. Vamos ver então a nossa query. Var dump query. Salvo aqui. Venho aqui e vejo o resultado. Então insert into post. Perceba que ele montou aqui a nossa query. Deixa eu dar um HR que às vezes esqueço aqui, para a gente separar bem esses exemplos. Então voltando aqui, ó. Então tenho aqui, ó, a nossa query montada exatamente como a gente precisa, no padrão que nós utilizamos lá no post, esse aqui. Então você pode implementar aqui, mas nós vamos utilizar de uma forma diferente aqui na nossa superclasse e vamos utilizá-la aí posteriormente. Nessa aula nós só vamos criar o método. Então lá, deixa eu voltar aqui para nosso index, vou até copiar aqui, ó, já o colunas para não ter que fazer de novo aqui. Vou lá no nosso modelo, o PDO não tá, exception não está sendo utilizado. Ok, aqui eu não preciso utilizar PDO exception, ele vai pegar de forma global ali com a barrinha. Aqui ele está dizendo que ele está pegando o PDO nativo aí, né? Então aqui, ó, eu vou criar então de forma protegida, então protected function. Deixa eu descer aqui. Cadastrar. Aqui eu vou dar o nome de cadastrar. Eu vou criar outro método que eu vou dar o nome de armazenar, para que não fique misturando esses métodos. E depois vou criar outro método para salvar os dados. Então por isso eu vou dar o nome aqui de cadastrar. Então meu cadastrar aqui vai receber um array de dados, obviamente. Aqui, como eu falei, por enquanto não vou colocar nenhum tipo de retorno. Então, no nosso array de dados eu vou colocar o nosso try-catch. Então aqui no except vai ser o PDO ali em cima. Deixa eu colar aqui, ó. Então aqui no try-catch vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu posso até já colocar um retorno null, que pode não retornar nada, tanto aqui quanto aqui em cima também. Então temos aqui o nosso colunas. Deixa eu pegar lá os nossos valores. Então tenho colunas e tenho valores. Já vou colocar aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Vou pegar a nossa query. Então aqui copio, Ctrl C, vou lá e vou jogar aqui a nossa query. Só que aqui, obviamente, no lugar de colocar a tabela post, nós vamos colocar o nosso tabela, né? Então vamos concatenar aqui com this tabela. E agora basta a gente preparar a nossa query e executar. Então stmt, nossa conexão, get instância, no método prepare, ele já coloca a nossa query ali. Então basta executar. Então stmt execute os nossos dados. Só que aqui, ao invés de executar os dados aqui diretamente, eu também vou colocar um filtro. Não sou obrigado a colocar um filtro, obviamente, mas eu gosto sempre de deixar o filtro, mesmo que padrão, e depois, em algum caso específico, se você quiser aplicar algum filtro especial na hora de fazer o cadastro dos dados, você simplesmente aplica. Então aqui eu vou criar aqui abaixo
um método private, pois só vai ser utilizado aqui nessa classe. Então, private function. E vou dar o nome aqui de filtro, que também vai receber, obviamente, um array aí de dados. Deixa eu descer aqui. Vou criar aqui uma variável chamada filtro, que vai ser aqui um array. Então, para que eu possa aplicar aqui um filtro nesse array, eu tenho que percorrer ele. Então, como que a gente percorre um array? Através do for each. Então, for each dados, que eu vou receber ali em cima, as. Vou pegar aqui as chaves. Então, chave, recebendo aqui também o valor. Lembrando que se você ficou um pouquinho confuso aqui com o array, volta lá no início, nos fundamentos, tá? Então, aqui no índice, eu vou colocar no nosso filtro aqui. Então, aqui, filtro. No índice aqui, eu vou colocar a nossa chave. E aqui, então, eu vou colocar um condicional, simplesmente para verificar se is null, ou seja, se o meu valor for nulo, eu vou receber aqui nulo. Se não, eu vou receber o valor filtrado. Então, aqui, ó, filter var, que adicionou o valor ali, e como segundo parâmetro, eu vou colocar o filtro. Então, eu vou colocar aqui o filtro default, mas como eu falei, você pode aplicar depois ou estudar diversos filtros para cada ocasião. Mas já fica pronto e opcional caso você queira utilizar. Então, bem simples aqui o nosso filtro. E agora, na hora de cadastrar os dados, em vez de colocar os dados diretamente aqui, eu venho e coloco o nosso diz filtro, pegando os dados ali. E aqui também, na hora do cadastrar, eu já vou deixar pronto aqui, ó, um return com o último ID inserido. Então, aqui eu vou colocar return, o nosso conexão, nosso getInstância, no método ali, ó, last insert id. Então, assim que a gente fizer o cadastro corretamente, ele vai retornar também aqui para a gente um ID desse registro inserido. Bom, obviamente que você viu que a gente fez de forma automática, então se você quiser implementar aí dentro do seu sistema essa forma automática, tanto no post como no cadastro, você pode, mas nós vamos utilizar aqui de outra forma e vamos, como eu falei, construindo aí passo a passo a nossa superclasse para armazenar esses dados. Você vai ver mais adiante como é mais eficiente ter uma superclasse gerenciando aí toda a interação com o nosso banco de dados. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.